Aidar e gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês. É de cada um, não é de todos. Boa tarde novamente e nós estamos juntos aqui para falarmos de patchwork. Patchwork para mim é uma paixão, quase que um motivo de muitíssima alegria ímpar. E eu já tenho recebido algumas chamadas pelo WhatsApp de gente pedindo esclarecimento, alguma coisa importante, esclarecimento de dúvida. Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês que o meu pai já dizia que quando nós trabalhamos com boas ferramentas, o nosso produto vai ser muito bom. Já me perguntaram se é possível fazer patchwork cortando os tecidos com tesoura. E eu respondo, sim, você pode cortar tecido da maneira como você quiser. Mas o material adequado para corte de tecido para patch é cortador circular, e eu uso OLFA, porque as ferramentas OLFA são consideradas, e eu também, as melhores do mundo. Então, o cortador OLFA, ele dura muito, a lâmina é ótima e as medidas são precisas. Nós temos cortador de 3 tamanhos, o pequeno, o médio e tem também um grande que eu não tenho. O pequeno eu acho muito legal para começo e inclusive para deixar na mão de criança, porque a lâmina é pequena. E ele é fácil de usar. E o pequeno também serve para a gente cortar em curva. Este é o tamanho médio. No caso, ele tem uma trava, que é esse botãozinho vermelho, que deixa a lâmina para fora ou trava com a lâmina para dentro. Se uma criança pegar esse cortador travado com a lâmina para dentro, ela não vai se cortar. Mas se ela pegar travado com a lâmina para dentro, é pronto socorro na certa. Cortador circular merece extremo respeito, não só porque ele é bom, mas também porque ele tem um corte muito eficiente. Para que a gente use cortador circular, existe a necessidade de se ter uma placa de corte, porque o cortador circular, ele pode cortar tecido, mas a placa de corte ele não corta. E uma coisa interessante é que o material que é feita a placa de corte, esse material ele se junta novamente depois que é cortado com o cortador circular. Cortador circular é cortador. Estilete é outra coisa. E não se usa estilete para se cortar tecido de patchwork. Então, o nosso amigo é o cortador circular. Se a gente não pode ou não quer comprar a régua, o cortador e a placa de corte, nós vamos usar tecido que a gente vai riscar com lápis ou com giz de tecido e vai cortar com tesoura. Normalmente, quando nós vamos fazer um patch,
nós usamos uma porção de tecidos. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, este tecido que está dobrado em 8 partes. Olha só, gente. 1, 2, 3, 4, dobro em 2. Eu tenho 8 partes. Eu vou mostrar, a grosso modo, um corte desse cortador circular. Ele não está perfeito. Eu só estou mostrando a eficácia do cortador. Vou travar a lâmina. Oito tecidos. Se você for fazer isso com tesoura, é um pouquinho mais difícil de conseguir cortar esses 8 tecidos. Então, no caso, quando eu tenho a ferramenta adequada, eu otimizo o meu tempo e eu dou mais qualidade para o meu trabalho. Novamente, com esse tecido azul, eu vou cortar uma tira. Essas batidinhas é para que as camadas do tecido fiquem em ordem. Vou colocar uma tira de 12 centímetros. Parece mágica, não é? Não é mágica. Cortador Olfa, lâminas Olfa, e o tecido está cortado. Depois que eu tiro uma tira, eu posso cortar, por exemplo, em quadrados. Para que o corte fique mais preciso, é melhor que a gente tenha menos camadas. Aí você pode me perguntar, mas então eu posso cortar com tesoura? Eu digo, você pode tudo o que quiser. Só que o mais adequado para o seu pet ficar mais bacana, mais preciso e mais rápido é a ferramenta melhor. Outra coisa importante. Por que você tem pressa, Elza? Gente, eu não tenho pressa. Só que se eu ficar 4 horas cortando meus quadradinhos para fazer uma colcha, eu vou ficar um pouco cheia, né? O ideal é que o meu serviço renda. Não que eu seja ansiosa, mas é legal eu sentar e fazer um trabalho que acaba logo. Alguém de vocês tem alguma dúvida e queira perguntar sobre esse assunto? É possível você entrar e fazer pergunta e eu poderei responder. Já que não tem dúvida por enquanto, eu tirei um pedacinho do que a gente chama de ourela. Ourela é a lateral de qualquer tecido. Se nós temos no nosso trabalho um tecido e a largura, no caso de um tecido nacional, é por volta de 1,5 metro. O que determina a largura é a ourela. Esse pedacinho que tem menos elasticidade do que os outros, do que a parte do meio. Deste lado eu tenho a outra. Para fazer trabalho de pet, nós tiramos esse pedacinho fora. E não precisa ser muito. Um tantinho só,
para que todo o meu tecido ao longo da largura tenha a mesma elasticidade. Quando nós vamos comprar um tecido, ele é enrolado no sentido do comprimento do tecido. O comprimento do tecido é demarcado pela orelha. Normalmente a peça tem, na maioria das vezes, 30 metros. Por quê? Esse tecido é feito num tear e o tear vai passando os fios ao longo da urdidura. A urdidura é formada por aqueles fios que tem todo o comprimento da peça. Às vezes precisa emendar. Então, gente, esse tecido com 1,5 m de largura, eu posso cortar a tira e fazer uma porção de quadradinhos. Vou dobrar novamente e eu já digo como é que eu guardo o tecido. Eu dobro na metade, dobro na metade novamente. Então, primeiro ele ficou com aproximadamente 75 centímetros, depois ele fica com 37 e depois ele vai ficar aproximadamente com 17 centímetros. E fica mais fácil para um ateliê doméstico guardar assim. Eu normalmente dobro o meu tecido 1 palmo e 5 dedos, que é a medida da minha prateleira. E assim, quando eu vou abrir o meu tecido, eu não desmancho tudo. Eu já corto e ele continua dobrado. Aqui tá dobrado assim, eu vou deixar. Um tecido importado dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, ele tem aproximadamente 1,10 m de largura. É, por exemplo, esse aqui. 1,10 m. A orelha está aqui. Então, se eu quiser cortar uma tira desse tecido, eu não preciso dobrar tanto para que o tecido caiba na minha placa de corte. Eu divido em 4 e já deu. Eu vou cortar da mesma largura que eu cortei o tecido azul. Vou medir para vocês verem. 12 centímetros. Então, eu vou virar do lado de cá. Tá vendo que aqui as dobras não estão casando? Vou fazer com que elas casem. Quando eu começo a cortar um tecido, eu tiro uma faixinha para que fique tudo direitinho. Corto. Eu vou tirar uma faixinha de 3 centímetros aproximadamente, porque com 3 centímetros eu posso fazer alguma coisa e não só jogar fora aquilo que eu cortei. Gente, eu gosto muito de aproveitar. Não gosto de tecido que não presta para nada. Aproveito tudo. Eu sou uma recicladora tremenda. Agora, 12 centímetros. E eu vou ter 2 tiras, uma azul e uma amarela, para fazer algum trabalho que me der vontade.
Quantas pessoas nós temos, senhor Genor, assistindo? 14. Temos 14 15. pessoas, entrou mais uma, temos 15. Sejam bem-vindas aquelas que são depois dos 13. Aquelas que estavam, agradeço porque permanecem. E eu gostaria de perguntar para vocês, para você que está me ouvindo, você tem alguma dúvida? Isso aqui tá bom? Tá te interessando? Serve para alguma coisa? Porque para que eu tenha a possibilidade de mostrar para vocês alguma coisa que seja útil, eu preciso da participação. Se vocês não querem falar comigo enquanto a gente está ao vivo, podem mandar e-mail. Por favor, podem deixar o seu e-mail para que eu mande coisas de utilidade, pelo menos que eu ache que seja. E também a participação ao vivo é legal, porque assim uma live que se chama ao vivo, ela fica mais viva. Então, eu continuo aqui. Cortei uma tira amarela e uma tira azul. Duas cores primárias. As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Vamos falar um pouquinho de combinação. Combinação de cores, eu digo, é muito particular. E gosto na combinação, não existe um gosto que se impõe. Gosto é uma coisa que a gente sente. Aquilo que me agrada pode agradar alguma outra pessoa, como pode não agradar. Quando eu era criança, de jeito nenhum se usava azul marinho e verde. Agora é maravilhoso. Ninguém usava rosa com cinza. E, principalmente, ninguém juntava preto com marrom. Mesmo que a gente fosse muito pobre, se a gente tivesse só um sapato preto, mas nunca colocava com uma roupa marrom. A gente nem pensava em comprar e nem pensava em fazer. Hoje, a combinação de cores ficou muito mais livre. Existem os contemporâneos que combinam tudo que dá na cabeça. 3 tons de preto com mais 3 tons de marrom e a gente acha lindo. É só a gente olhar na natureza e ver como que o Pai do Céu faz combinação. Veja, uma rosa, ela pode ser amarela com folhas verdes. Pode ser cor-de-rosa e as folhas verdes. Pode ser uma rosa alaranjada e tem folhas verdes também. Nessa altura, você me pergunta, verde combina com tudo? Eu acho que sim. Porque embora o nosso planeta seja 3/4 azul, uma grande parte desse 1/4 que sobra é verde. Na natureza, o que mais a gente tem? Folhas, folhas e folhas e folhas, em milhões de tonalidades verde. Eu gosto de verde, e vocês? Será que por acaso a nossa querida empresa Olfa não fez a placa de corte verde porque a gente vive num planeta cheio de verde? Eu vou mostrar para vocês o que é que eu posso fazer se eu juntar 2 tiras do mesmo tamanho. Para juntar tira, eu posso juntar a mão e posso juntar a máquina. Se alguém perguntar, Elza, se eu não tiver máquina, eu posso fazer pet? Claro que pode. Se eu não tiver tesoura, nem placa de corte, nem cortador circular, eu posso. Pode. Pega o tecido e rasga com a mão.
Gente, as nossas mãos fazem coisas maravilhosas e a gente faz tudo o que quer com as ferramentas que tem. Tanto jeito de se cortar coisa. Então, existem as ferramentas que, por estudo, são as mais adequadas e existem aquelas ferramentas que são possíveis para cada um. Eu vou falar um pouquinho sobre preço de placa de corte, régua e cortador circular. Eu estou contando para vocês que a marca que eu uso é Olfa. E eu também estou contando para você que não é barato. Material Olfa, ele vale bastante e custa bastante. O custo-benefício, para mim, é excelente. Porque eu acho muito importante ter coisas que duram bastante. E ter coisas que têm uma boa precisão de medida, que é o caso do nosso patchwork tradicional. O patchwork contemporâneo tem muita coisa mais artística e mais livre, mas o tradicional, e que foi estabelecido de uns tempos para cá, ele é muito preciso com relação a medidas. Agora, a máquina de costura. Esta máquina de costura é uma máquina Bernina da linha Bernete. Esta máquina, ela faz mais ou menos uns 300 pontos diferentes, inclusive alfabetos de diversas línguas. E ela tem uma boa precisão de ponto, ela costura muito bem e ela tem costura tanto com pedal como automática. Vou emendar as duas tiras com a minha máquina Bernina. Ela usa pedal ou ela vai no automático. Se a sua máquina é aquela máquina antiga que costura no pé, com o pezinho fazendo esse movimento, também pode. Se a sua máquina é uma máquina mecânica e tem pedal, porque ela é mecânica e elétrica, fica muito bom. Se a sua máquina é eletrônica, também fica ótimo. O importante é querer e fazer. Então, vamos lá, a nossa primeira costura reta. Eu vou pedir uma coisa, porque aqui em casa a gente tá com uma pessoa, que é o senhor Agenor, fazendo a filmagem. Ele vai tirar a filmadora do lugar para mostrar a costura para vocês. Tem aqui a carinha da máquina. Aqui é o tamanho do zigue-zague, o tamanho do ponto reto, os diversos pontos. Aqui eu tenho uma gavetinha onde tem o livrinho de todos os pontos que a máquina faz. É uma beleza, gente. É, na verdade, um sonho. Olha, ponto de coraçãozinho fechado, ponto de coraçãozinho aberto. Ela tem diversos pezinhos também. Faz ponto de caseado. Alfabeto igual ao nosso. Alfabeto com uma porção de letras com acentos, tremas. Aí, aquelas línguas que tem o O junto com o E grudado. E depois língua que eu não sei nem de que país é, ó. E o funcionamento. Nesta brincadeira, são quase 300 pontos.
Aí você fala, para quê? Eu só preciso de ponto reto e zigue-zague. De verdade, você só precisa mesmo de ponto reto e zigue-zague. E se você não tem zigue-zague, você se vira também. Veja, aqui dá para ver direitinho a ourela. Eu vou deixar a ourela fora. Vou colocar direito com direito do tecido, porque assim, quando eu costuro, vai ficar tudo do lado direito. Vou encostar o outro e vou colocar o alfinete do lado que a máquina vem. Existe uma porção de jeitos de se alfinetar tecido. Um deles é este. Se você alfineta de outro jeito e quiser experimentar o meu, pode. Se não quiser experimentar, também pode. Porque aqui não é ditadura. Elza fala aquilo que faz. E você faz como você quiser. Se você quiser experimentar, veja se é melhor ou pior. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esse pezinho de máquina. O nome certo dele é calcador. Eu vou baixar o calcador, porque ele realmente calca o tecido. Se eu não baixo, o tecido fica solto. Se eu baixo o calcador, ele prende o tecido. O meu comprimento de ponto está em 2,6. Eu vou aumentar um pouquinho, 2,8. Vou apertar o meu pedal e lá vem. Provavelmente, deixa eu dar uma olhadinha porque que ele não funcionou. O meu pedal não funciona porque ele está desligado. Então, eu vou ligar o pedal. E agora vai funcionar. Tiro o alfinete. Eu só vou dar uma costuradinha. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Até parece a história do Chapeuzinho Vermelho. Esta máquina tem uma tesourinha. Cortou a linha. Vou deixar a máquina de lado. Eu vou mostrar para vocês a costura. Senhora Genon, o senhor não se importa de filmar aqui perto? A costura está aqui. Importante avisar uma coisa. Patchwork, por princípio, a gente faz com linha branca ou bege ou cinza, porque nós vamos usar muitas cores e não mudamos a cor da linha. Se os tecidos forem escuros, aí a gente faz com cinza escuro, marrom e preto. Quando eu viro o meu tecido, eu posso deixar que a costura fique para um lado ou eu posso deixar a costura aberta.
Vem um livro sobre pet por aí, gente. E este livro tem o nome Panos para Quê? Tudo vai nos mínimos detalhes. Veja o que aconteceu aqui. Eu abri o meu tecido. Agora eu vou costurar, vou cortar ele reto. Vou colocar a linha preta sobre a costura e vou cortar. Lembra que eu tinha 12 centímetros? Eu vou cortar com 12 centímetros. Então, olha, 5 com mais 5, 10, 11 e 12 centímetros. Direto, eu já tenho 2 quadradinhos emendados. Mais 12 centímetros. Eu vou deixar o meu tecido reto para vocês verem direitinho. A minha costura está aberta para ficar legal. Novamente 12 centímetros. A linha preta sobre a costura. Eu já tenho 2 tirinhas de 2 quadrados. Agora eu vou juntar e já tenho um quadrado com 4 quadradinhos. Para emendar, costura encostando na costura, bem junto uma da outra. Agora, eu vou deixar casando até aqui embaixo, prender com o alfinete de um lado e do outro, para que essa costura não escape e não fique desencontrada. E agora eu já tô rezando que ela não desencontre de jeito nenhum, senão vocês vão falar, esta Elza não sabe é nada. Tá aqui meu alfinete e eu vou passar novamente a costura, mostrando para vocês a costura que não vai pedal agora. Eu vou desligar o meu pedal e ele vai costurar no automático. Então, calcador aqui, tá encostadinho. Eu posso abaixar a minha agulha com esse pontinho. E nós vamos costurar aqui, ó. Tá prendendo a minha linha no alfinete. Eu regulo a velocidade, mais rápido e mais devagar. Bem devagar, um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, devagar. Parei, tiro o alfinete e vou costurar devagar.
Mais depressa. Parou. Tira o alfinete outra vez. Bem depressa. Fechou. Corta a linha. E agora, tchan, 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 tchan. Por acaso aconteceu de ficar direitinho. Então, eu tenho um pedacinho de tecido junto com outro pedacinho, com outro e com outro. Vocês viram como eu fiz. Peguei 2 tiras, emendei, depois eu juntei em 2. E aí nós temos um tecido feito de 4 pedaços de tecidos diferentes, 2 a 2. Gostaram, gente? Agora eu queria saber se alguém tem alguma dúvida ou se todo mundo já é capaz de fazer uma coisinha que se chama 4 patch, 4 pedaços. Gente, fica tão bonitinho. Se você for fazer 9 patch, em vez de tiras de 2 tiras, vocês vão fazer tiras de 3 tiras, uma de cada cor. Estão gostando, gente? Quantos nós temos? 27. Tem duas perguntas. Ótimo! Quem fez pergunta, por favor, faça. A Vilma e a Eliane. Elas querem saber sobre lavar o tecido antes de usar. As duas querem saber a mesma coisa? Usa o tecido sem lavar e a outra menina pergunta se lava antes de usar. O assunto é o mesmo. Gente, nós não lavamos, nós molhamos. O motivo de se molhar é, primeiro, quando se molha a primeira vez, o tecido de algodão encolhe praticamente tudo que ele vai encolher na vida. E nós, muitas vezes, compramos tecido pré-encolhido. Segundo, se nós usarmos diversos tecidos diferentes, de diversas marcas, mesmo até da mesma marca, mas um é feito num mês do ano, outro é feito no outro mês, os tecidos, eles têm diferentes quantidades de goma. Quando nós molhamos o tecido, sai também essa primeira goma. E uma outra coisa muito importante, quando o tecido passa por uma estamparia ou por um tingimento, às vezes existe excesso de tinta no tecido. Na primeira lavagem, o excesso vai embora. E para nós sabermos se o tecido vai continuar a perder tinta, tiramos toda a água colorida, jogamos fora, colocamos o tecido novamente de molho. Se ele continuar a perder tinta, esse tecido não serve para fazer peças que vão lavar muito. Serve mais para fazer quadro, bolsa e não misturar com cor de contraste. Na maioria, os tecidos de algodão atualmente, eles desbotam pouco ou desbotam quase nada. As cores mais fortes, como verde escuro, vermelho, azul marinho, preto, marrom escuro, elas normalmente soltam um pouco de tinta na primeira vez que a gente deixa de molho. Tirando o excesso, deixando de molho novamente, não solta mais tinta. Muito importante para esses tecidos que têm cor mais forte. Depois que você já deixou de molho, o tecido soltou tinta, joga toda essa água fora, coloca de molho outra vez e ele solta muito menos tinta.
depois você joga fora, põe de novo, ele não solta mais. Quando ele não solta mais, você ponha um tanto de sal. Quanto é um tanto de sal? Se você tem 1 metro de tecido, você vai colocar numa bacia pequenininha. Então, você coloca 1 colher de sopa de sal. Se você compra, por exemplo, 5 metros de tecido e ele solta um pouco de tinta, não solta mais, você põe uma mãozada de sal, enxágua e depois você estende. Importante, existem pessoas que depois que o tecido já está molhado, elas gostam de engomar o tecido para fazer o pet. Muita gente acha mais fácil, muita gente acha que não é mais fácil. Eu prefiro não engomar o meu tecido quando vou fazer o meu pet. Já experimentei engomando, é bonito, mas por enquanto eu ainda faço o meu patchwork sem engomar. É importante molhar todos os tecidos antes de se fazer uma peça? É muito importante. Principalmente, você vai juntar tecidos com encolhimentos diferentes e de repente pode até usar um tecido que solta tinta. Se o tecido soltar tinta e você fizer uma toalha de mesa, a toalha de mesa vai ficar toda manchada. Então, temos que garantir que o nosso tecido não solte tinta. O que eu aconselho de tecido, por enquanto, gente, eu já experimentei tecido de tudo quanto é jeito. Tecido europeu, tecido japonês, tecido americano. E tanto faz a nacionalidade do tecido. Eles são iguais ao nosso tecido nacional. O nosso tecido é lindo, tem estampas maravilhosas e alguns soltam tinta. A maioria não solta. A maioria dos tingimentos de algodão é muito boa. Ficou esclarecido? Como é o nome das meninas? A Vilma. Arlete. Já sumiu aqui. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho mais lerdinha para decorar o nome. De qualquer forma, eu espero que tenha sido esclarecido. Se houver alguma dúvida, coloca mais uma vezinha e eu vou esclarecer. Gente, eu sei algumas coisas, mas se vocês me perguntarem aquilo que eu não sei, eu digo, na próxima live eu esclareço, porque eu vou atrás e eu espero sempre estar apta para responder as perguntas que vocês fizerem, mesmo que não seja imediatamente. Mais alguém? Não. Só 2, que pena. Quantas pessoas nós temos? Agora 18. Tá ótimo. Eu queria 1000. Quem sabe é 18.000. Cada uma de vocês vale por 1000. $18, 22 agora. Alguém mais quer alguma coisa ou eu sigo para diante? Então, um pouco sobre a história do patchwork. Patchwork se faz desde que o homem começou a se vestir ou a se cobrir. Então, primeira roupa que o homem fez, parece, segundo a Bíblia, que foi folha de figueira. Juntou folha e se cobriu. Logo em seguida houve sacrifício de animal e sobraram as peles de animais e os homens começaram a se cobrir e se vestir com peles de animais. Eu suponho
que aqueles guerreiros mais fortes pegavam as peças maiores e o que sobrava, os mais fracos ficavam. E os mais fracos tiveram que emendar essas peças para que houvesse uma coberta ou uma roupa. E assim o homem começou a emendar peças e a usar a sua imaginação para fazer de uma peça emendada alguma coisa bonita e não com cara de remendo, porque sempre existiu gente caprichosa. E assim surgiu o patchwork, trabalho feitinho com pedaço. E assim acontece a machetaria, acontece o mosaico, e a gente vai fazendo coisas, emendando pedaços, misturando cores, quer seja com folhas, com madeira, quer seja com pedaços de pedra da natureza, quer seja com tecidos que ao longo do tempo o homem começou a fazer. Eu tenho informação não tão precisa que a primeira coisa que o homem começou a fazer foi macramê. Ele começou a juntar fios com nós. E depois vem a tecelagem e assim por diante. Onde é que começou o pet? Eu não sei. Eu tenho a impressão que ninguém sabe. Mas, de qualquer forma, cada civilização, cada país, cada povo emenda os tecidos do jeito que acha mais bacana. E por isso, o nosso trabalho de patchwork, organizado atualmente, ele tem diversas características. E atualmente, aqui no Brasil, nós estamos buscando alguma coisa mais brasileira. Quem sabe saia daqui. Porque já está na hora de nós brasileiros colocarmos nos nossos pets coisas nossas, nossas flores, nossos frutos, nossos animais e aves. E aqui no Brasil nós temos tecidos lindos, com flores nossas, com estampas nossas, com animais nossos. Quem sabe logo, logo chegue o tempo em que os nossos tecidos de Natal, eles não sejam tão de inverno, ou motivos de inverno, porque afinal de contas, no Brasil, nós temos um Natal e um Ano Novo de verão. A nossa figura, ela não pode ser uma pessoa agasalhada, porque não combina um baita de um dia de sol chegar um coitado de um velhinho suando embaixo daquela roupa tão quente que fica muito própria para um lugar que está muito frio. Já está na hora de nós pensarmos como gente do Brasil, coisas do Brasil. E um pet com mais cara de Brasil. E assim tem os concursos e as coisas que vão andando, e quem está interessado em pet começa a olhar o que tem por aí, o que tem no Brasil, o que tem em São Paulo, o que tem no Rio de Janeiro. O que existe, por exemplo, na cidade de Niterói. Na cidade de Niterói tem um pessoal de patchwork fortíssimo. E também o pessoal do Sul é super forte. E o pessoal de São Paulo também é. Aqui em São Paulo tem um monte de gente que faz patchwork legal. Não importa que esteja na capital ou no interior. O paulista é povo que gosta de trabalhar. E gosta de trabalhar com pet também. Vamos juntar-nos e contar para os outros aquilo que a gente sabe. Nada de esconder. Vamos compartilhar. Tudo aquilo que a gente ensina para o outro, a gente aprende melhor. Quando eu faço um trabalho
e eu mostro como eu faço, eu vou procurar entender melhor para poder transmitir melhor aquilo que eu sei. Cada uma de vocês que está me assistindo, se tem algum homem fazendo pet também, é importante. Conta para o outro aquilo que você faz. E por falar em patchwork masculino, nos Estados Unidos, os concursos de pet têm uma categoria especial para homem, porque a maneira como o homem mexe com geometria é diferente da maneira como mulher mexe. Homem tem um gosto diferente. E outra coisa, a criançada está fazendo muito trabalho de costura, de pintura, e existe uma porção de gente que está começando a costurar bem rapidinho. Então, vamos conversar com a vizinhança, com o pessoal da igreja, com o grupo de WhatsApp. Vamos contar aquilo que vocês viram, se serviu para alguma coisa, se não serviu. Conta para mim se você aprendeu, se você aproveitou. Tem vários elogios, dona. Então, o Agenor está dizendo que tem vários elogios. O importante é a gente pensar que aquilo que alguém não gosta não é crítica, é simplesmente opinião. Aquilo que você gosta, eu quero aperfeiçoar. Aquilo que você não gosta, eu quero aperfeiçoar também, para que na próxima você consiga gostar. Eu espero que vocês tenham um ano maravilhoso e que antes de que 2020 comece, faça pelo menos um forpet, gente. Cata qualquer paninho, nem que seja a costa de uma camisa velha do seu marido, ou de uma blusa, ou de uma calça jeans. Se você pegar calça jeans, 2, já dá para fazer um forpet legalzinho, porque uma calça só, depois que já lavou, ela tem diversos tons de azul. E trabalhos em jeans ficam maravilhosos. E se vocês gostaram, por favor, digam que na nossa próxima live eu vou dar sugestões para vocês como se trabalhar com jeans. Feliz ano novo, gente!